Acho que as condições que hoje vivem são muito diferentes daquelas que eu apanhei quando entrei. Antes podia-se chumbar 1 ou 2 anos, porque as propinas não eram tão altas, hoje é mais difícil. Havia na altura também mais estudantes deslocados e hoje há menos, há uma maior regionalização dos estudantes, é mais das pessoas, são oriundos mais das terras aqui à volta, e isso faz com que todos os fins de semana o pessoal vá mais a casa e não há não há um desligar com a sociedade, não há um desligar tão grande ou de tanta gente. Pronto, eu na altura quando eu entrei havia pessoal dos Açores, muito mais gente, vocês devem conhecer alguns, mas havia muito mais gente dos Açores, do Algarve, do Alentejo, e que passavam aqui muito tempo seguido e envolviam-se em outras atividades. Pronto. Isto só para tentarmos, porque acho que isto é fundamental para percebermos o que é que se passa à nossa volta, tentarmos analisar o que é que se passa. Porque isto quer dizer, a passividade, a apatia sempre existiu e pronto, e depois de quando em quando ressurge qualquer coisa, há um ciclo de luta, um ciclo de protesto, isto no movimento estudantil como noutros movimentos. Outra coisa que eu acho que também é fundamental e que mudou radicalmente, acho que foi a questão do diploma de Bolonha, a questão da perda da autonomia nas universidades, menor representação de estudantes, e isso faz com que uma série de discussões que havia no seio da comunidade estudantil hoje em dia sejam mais complicadas, não é? Mas na altura do Nuno, na minha altura ainda havia essa disputa nos órgãos da universidade, os estudantes sentiam-se parte desses mecanismos de discussão e decisão. Eu quando cheguei em 2001 à universidade, uma das formas de luta era o boicote ao pagamento das propinas, que já estava numa fase a cair, não é? Porque era uma forma de luta que era muito difícil de saber quem é que estava a boicotar, quem é que ainda boicotava, quem é que ainda não boicotava. Às vezes eram os pais que pagavam as propinas contra a vontade dos próprios alunos. E eu ainda apanhei algumas pessoas que, para terem o canudo na mão, não é? Tiveram que pagar as propinas todas, tiveram que fazer planos de pagamento para poderem ter a licenciatura. Nós na altura achámos que já era uma forma de luta que não era mobilizadora e achámos que tínhamos que ir para outras formas de luta. Pronto, lembro-me de algumas coisas que me marcaram logo no início. Eu entrei num ano em que estava o Humberto Martins, era um rapaz aqui de farmácia, a equipa era bastante sólida e apanhámos uma altura em que o Guterres tinha, as propinas estavam mais ou menos, eu agora não tenho nem os valores, nem as datas muito presentes, mas acho que também não é isso que interessa mais. Mas estava mais ou menos próximo do salário mínimo. Era Salário mínimo. 300 euros e depois aumentou brutalmente em 2004. Exatamente. Ao salário mínimo. Pronto, esta era. As pessoas diziam que iam negociar o campeonato para o salário mínimo subir, para não subir. Exatamente. A brincar. Só que aqui há uma coisa que faz com que os estudantes se mobilizem, que é isto que o Nuno há bocado estava a mostrar com aquele gráfico, que é quando há um corte no investimento da educação. As propinas mantêm-se, mas há um corte. E este corte iria significar menores bolsas, menor apoio da ação social. E aí houve uma grande mobilização, houve uma grande manifestação em Lisboa em que fomos, sei lá quantos, mas enchemos um comboio. Foi a minha primeira manifestação, estava no meu primeiro ano. Houve uma greve por tempo indeterminado, em que se fechavam a cadeado, e isso gerava um grande debate com os estudantes, porque isto não era consensual, mas quem ia às Assembleias Magnas, a Assembleia Magna era soberana, votava-se. Houve assembleias, eu assisti a Assembleias Magnas logo no meu primeiro ano no Gil Vicente, tem uma lotação para aí de 750 pessoas, por isso eram Assembleias Magnas muito grandes, muito participadas, depois havia setores minoritários que ali tinham um espaço para falar e que usavam o seu poder de oratória, né? E eram assembleias muito interessantes.
Pronto, entretanto, tentando voltar à minha experiência pessoal, a equipa de Humberto Martins dividiu-se, entretanto, em duas grandes listas. Era a lista S, que era liderada pelo atual deputado no Parlamento, João Oliveira, e era a lista X, liderada pelo Vítor Hugo Salgado, que, chamado por muitos de Ovote, que ele era da Orquestra Pitagórica. A lista X ganhou, a lista S, e estas eram duas listas do poder. Vocês, se analisarem hoje em dia as eleições, conseguem identificar quais são as listas do poder, não é? Que têm mais meios para fazer divulgação, quais são as listas com menos poder, não é? E estas eram duas listas de poder. Portanto, a lista X ganhou, e no ano seguinte a lista X recandidata-se com o mesmo candidato, o Vítor Hugo Salgado, e cria aqui um espaço, porque há uma lista do poder e o resto fica assim um espaço vazio, e surge uma série de listas neste ano, e uma delas é o Muda AC, outra é o MECES, e outra é uma lista ligada a uma fanzine que havia na altura, que era os Bárbaros. Aqui havia uma certa tradição, pronto, conhecida por algumas minorias que andavam aqui pela Alta, pela Praça da República, que eram assim mais ou menos o âmbito de intervenção, e era nestas zonas que este pessoal conseguia chegar, que eram dois tipos de listas minoritárias que às vezes iam a votos. Havia uma que não se pode chamar bem anarquistas, talvez com algumas referências anarquistas, comunistas, eram grupos inorgânicos, faziam ações pontuais, tinham uma grande admiração pelo Zeca Afonso, o Adriano, lembravam algumas personagens como o Carpa dos Galifões, o Karpov de Trofecopos. Na altura falava-se como se fosse uma lenda a ação do Nobre, que era dos Incas, que mandou uma melancia podre para cima do presidente da Associação Académica, na altura era Otto Silva. Pronto, e circulava aqui pelas repúblicas, pela Alta, assim, algumas lendas, mas que correspondiam à verdade, mas de certa forma eram um pouco orgânicas e às tanto, há uma ação que eu acho que junta este setor com um outro que também andava por aqui, mais ligado ao Ruptura FER, que primeiro era um movimento de ruptura e depois passou a ser partido quando se junta à FER, que é uma tendência trotskista. Hoje em dia podem encontrar, é o que é hoje o MAS, juntou já mais pessoas, outras saíram, portanto hoje não terá muito a ver com o que era, mas na altura tinha alguma influência aqui na Alta, mas pronto, estamos a falar de grupos minoritários, grupos contra o sistema, como há bocado não estava a falar daquela outra, não disputavam muito o poder a sério, nem integravam listas para ganhar. Por exemplo, uma destes grupos anarquistas, que não se pode chamar bem anarquistas, porque não tinham assim uma grande diferença do anarcossindicalismo, pronto, não era uma coisa muito concreta, pronto, era assim quase uma versão singular, vá, de um certo anarquismo, uma tendência anarquista, vá. Tiveram uma lista, por exemplo, putas ao poder que os filhos já lá estão. Pronto. Eu acho que, sim, e esta lista não era só mesmo questionar toda a parafernália que havia em torno das eleições, porque eles consideravam que era quem disputava as eleições, quem ganhava eram as juventudes, e aí já a tese da Ana Drago, não é? Que há um grupo de independentes que disputa a Associação Académica. Eu acho que nesta altura já voltam as jotas do poder, voltam à Associação Académica e ganham alguma preponderância. Eu, entretanto, fiz parte de uma lista que se chamava Muda AC, que terá alguma influência destes dois grupos, por isso os referi, porque frequentávamos aqui a Praça da República, a Alta, as Repúblicas. Tínhamos algumas pessoas com estas experiências. Pronto, por exemplo, o pessoal do Ruptura, que era para aí 2 ou 3 pessoas, tinham já ido a votos, por isso já tinham alguma experiência. Uma pessoa fazia parte do Conselho Pedagógico, fazia parte da lista U da Faculdade de Letras. Tínhamos algumas pessoas de repúblicas com este legado, com este passado que vos falei, do outro setor. Antes do Muda, houve aqui uma espécie de
de romper com aquela ideia de temos que fazer uma lista todos os anos, porque senão perdemos massa crítica e perdemos o hábito de ir todos os anos a votos. E houve um momento, 2 anos de reflexão, e criou-se um grupo que se chamava Movimento Antiglobalização. Pronto, que é muito original. Mas o MAG chegou a organizar debates, uma ida a Sevilha, uma manifestação que houve contra a OSCE, e um painel sobre educação no Fórum Social Português, em que se convidou o Paquete Oliveira, um sociólogo que era dos poucos professores que se posicionava claramente contra a Bolonha na altura, e o José Pacheco, da Escola da Ponte, que é uma escola pública de Val do Ave que usa métodos pedagógicos alternativos. Este debate ajudou as pessoas sem experiência no movimento estudantil a ganhar vontade de pensar e agir sobre a questão estudantil de uma forma mais sistemática, e avançámos com uma lista. A lista as reuniões juntavam mais ou menos umas 50 pessoas de várias faculdades. Houve várias reuniões. Primeiro começámos ali no Justiça e Paz, depois fomos para o Núcleo de Estudantes de Arquitetura, que nos cedeu a sala de reuniões. O programa foi sendo feito ao longo das reuniões, não levámos um programa já pré-definido, construímos todo o programa com base nessas reuniões. Todas as reuniões fazíamos uma coleta para financiar os materiais de campanha que nós sabíamos que, se queríamos disputar um bocadinho o poder, teríamos que ter esse dinheiro. A nossa campanha, fizemos um panfleto por setor da ação. Discutimos inclusivamente a questão do espaço da Associação Académica, que hoje em dia o primeiro andar é todo privado, os bares são privados. Eu, quando entrei, o bar era gerido pela Associação Académica. Acho que isso é uma das coisas. Hoje em dia temos 2 discotecas, não é? Uma nos Jardins, outro no bar da Associação Académica, gerida por privados, e isso, pronto, acho que acho que a Academia perdeu muito com isso. Outra questão foi, as nossas campanhas eram feitas por nós, sem recurso a coisas standardizadas. Fazíamos as faixas à mão, os tecidos que nós usávamos para fazer as faixas eram tecidos que vinham de uma fábrica, tecidos com defeito que vinham de uma fábrica de Val do Ave. Eram tecidos que empapavam com a chuva, ficavam muito pesados, e aquilo, depois com uma chuvada, com o vento, aquilo caía tudo. E eu recordo que houve uma noite inteira que nós passámos a pôr faixas, e que fomos tomar um pequeno almoço, que é uma coisa que eu acho que também já não existe, aos serviços ali às cantinas, que tinham ovo estrelado, ainda existe. Pronto. Fomos lá comer, depois de uma noitada a pôr as faixas, e quando saímos, tinha vindo uma rabanada de vento e uma chuvada, e estava tudo no chão. Pronto, mas isto... depois outra coisa que nós tínhamos alguma dificuldade, uma vez que a nossa base de apoio era fundamentalmente aqui, era, por exemplo, ir ao Polo 2, na altura as engenharias já lá estavam, ir à Faculdade de Economia. Na Faculdade de Economia só tínhamos 2 pessoas, era eu e o Nelson. E pronto, e tínhamos 2 carros disponíveis, e eram esses 2 carros que andavam para um lado e para o outro. Mas, sobretudo, a nossa base de apoio a nível de faculdades era o Núcleo de Estudantes de Informática. O nosso cabeça de lista foi o Daniel Martins. Quanto tempo é que ainda... Tens quantas páginas? Não, mas diz. Não, já foi o teu tempo. Mas quanto tempo Já tenho tempo a mais. Tenho 5 minutos? Tens 3. Está bem. Pronto, o Daniel Martins era presidente do Núcleo de Estudantes de Informática, foi o nosso cabeça de lista. E depois tínhamos malta da lista U da Faculdade de Letras. Esses eram os nossos principais bases de apoio. Depois tínhamos pessoal espalhado pelas faculdades. Por exemplo, tínhamos depois algumas pessoas com alguma experiência prévia. O André Pestana, que fazia parte desse tal grupo ligado ao Ruptura Fé, de vez em quando aparecia. Ele já tinha sido candidato à direção-geral, tinha alguma experiência. O Dominique, que era dos Cágados, era daquelas pessoas que existiram na crise académica de 69, e nós também partilhávamos que ele tinha uma tripla, quádrupla militância e ativismo. Estava nos Cágados, fazia parte da secção de xadrez, estava ligado ao PC ou aos Verdes na altura, fazia parte da lista U, e pronto, e pessoas destas eram muito importantes porque comunicavam com outro tipo de pessoas e não ficavam aqui fechadas, como às vezes há alguma tendência. Pronto, e
queria falar só do 20 de outubro, exato. Eu acho que o 20 de outubro foi o culminar de um processo de mobilização que foi de 2001 a 2004. Houve uma Assembleia Magna em que nós, entre 2001 e 2002, conseguimos ganhar um grupo de pessoas com experiência em falar nas Assembleias Magnas. Eu demorei um ano nesse processo e foi uma Assembleia Magna no TAGV e lembro-me que foi um estudante, 2 estudantes, 3 estudantes, 4. Nós começámos este processo com 2 pessoas a falar nas Magnas e acabámos para aí com 15 e conseguimos ganhar uma moção. Isto é uma perspectiva de quem não está na direção e quem está por fora e consegue condicionar mais ou menos. Pronto. E conseguimos ganhar uma moção que era impedir a fixação da propina quando a responsabilidade passou do Governo para as universidades. E estávamos a falar de um aumento de para o dobro das propinas. E nós conseguimos, este grupo minoritário, contra todos os outros grupos organizados, inclusivamente contra a direção, votar, quebrar o quórum ou invadir os senados, quando se fosse a fixar a propina. Invadimos um senado, 2 senados, 3 senados. Depois, entretanto, este movimento começou a decair. O Conselho de Repúblicas, entretanto, ressurge porque teve durante muitos anos parados, porque tem uns regulamentos próprios e complexos para conseguir o quórum. Depois podemos falar nisso melhor. Acho que as repúblicas, neste processo já de declínio do movimento, teve um papel importante porque garantiram que as invasões do Senado aconteciam e que havia um boicote. Pronto, quando isto estava a decair, no início do ano de 2004, o ano letivo de 2004, exato, nós invadimos a abertura solene. E isto, nós próprios não tínhamos consciência da enormidade daquilo que estávamos a fazer. Porque realmente aquilo não sei se vocês já foram à Sala dos Capelos, é uma sala muito pomposa. A nível da praxe é capaz de ser a sala com mais rituais, com mais simbolismos e elementos simbólicos. Acho que era interessante fazer uma tese sobre o simbolismo daquela sala. Mas nós também tínhamos outras referências para além de 69, por exemplo, o Antero de Quental, que tinha criado a Sociedade do Raio e que tinha andado lá aos tiros. Tínhamos os estudantes que tinham levado com as bainetas e que tinham feito uma ação contra o reitor Fezas Vital, que era uma ação chamada A Tomatada, na abertura solene também. Por isso tínhamos assim umas referências muito anacrónicas e decidimos fazer isso. Pronto, aquilo na altura foi-me falado. Lemos um comunicado do Conselho de Repúblicas, o manifesto anti-Santana. Santana cheira mal da boca, porra. E lemos poemas de António Leix na sala, na abertura solene, onde deveria decorrer uma oração de sapiência. Por isso aquilo chocou. Os catedráticos começaram todos a sair, nós apagaram-nos o microfone, nós pegámos no megafone. Pronto. Depois havia uma Assembleia Magna, e isto para terminar no 20 de outubro, que acho que foi aí que o movimento estudantil, de certa forma, sofreu a última grande derrota. Mudar o regulamento da universidade para tentar sancionar os estudantes que estiveram lá presentes. Havia uns zunzuns que ia haver uma moção de censura contra os estudantes que tinham boicotado a abertura solene. E as repúblicas, ia muito pouca gente das repúblicas às Assembleias Magnas. E houve uma necessidade de ir às repúblicas menos mobilizáveis, na altura, e foi-se de carro com alguns antigos de algumas casas e foi-se às repúblicas menos mobilizáveis e foi a maior mobilização de sempre das repúblicas e sentimos a necessidade de explicar o que era o Conselho de Repúblicas, o que era uma república, como é que funcionava a importância das repúblicas e foi muito interessante e dissemos que no dia a seguir ia haver um Senado e que nós há um ano atrás tínhamos decidido boicotar todos os Senados que fossem fixar a propina e que já não havia gente suficiente para isso. Por isso nós fomos lá no dia a seguir, autocarros, aquilo que nós prevíamos, que era quando o reitor convocou o Senado para o Polo 2, ele na campanha para reitor disse que nunca chamaria a polícia alta universitária, nós aí já prevíamos que ele ia chamar a polícia e chamou. Nós chegámos lá e levámos com uma carga policial, um colega aqui da Ana, que é antiga aqui da República, levou com gás-pimenta. Se ele levar outra vez com gás-pimenta, porque fez uma reação nervosa, pode morrer. E entretanto houve um rapaz do primeiro ano de jornalismo que foi preso
E tanto um como o outro, sei lá, acho que foi uma experiência que os marcou para sempre. E o movimento não teve a altura, na altura, não houve solidariedade a nível local, nem a nível nacional. Porquê? Porque o reitor convocou este Senado para o início do começo da latada. E tínhamos um grupo de 300, 400 estudantes altamente radicalizados, mobilizados, e o resto da malta a querer ir para a latada. Que normalmente a maioria dos estudantes, ao contrário deste período que o Nuno falou, nós tínhamos muito pouca mobilização. Houve uma reunião geral, porque não havia tempo para convocar uma Assembleia Magna nessa noite, e nessa reunião geral eram os presidentes dos núcleos de estudantes a abdicar de ter uma banca na latada, como forma de luta. Havia os estudantes que estavam a defender que se devia suspender a latada imediatamente. Suspendeu-se a serenata e isso criou alguma polémica com a malta mais fascista, mais tradicionalista. E não se conseguiu suspender a latada porque o Presidente disse que não era vinculativo, porque era uma RGA, não era uma Assembleia Magna, e que a Associação Académica ia à falência por causa dos contratos e não sei o quê. O que é certo é que não houve força para suspender a latada. E pronto, e acho que aqueles 400 pessoas que gritaram "o povo unido jamais será vencido" numa Assembleia Magna, porque perceberam que realmente ali não era só um problema da universidade, era um problema de todo o sistema, de toda a sociedade, que iria mudar radicalmente a partir dali, e que estavam a viver, pronto, de certa forma, quando eles gritaram "o povo unido jamais será vencido", acho que tinha a ver com isso, perceber que se jogava toda uma sociedade ali. E pronto, e a derrota, não sei se será até hoje. Acho que o movimento estudantil é cíclico. Agora é os estudantes, em cada altura, é criar as condições para que isso aconteça. As repúblicas, as secções de organismos autónomos, estar com o estudante comum. Isso é fundamental, criarmos redes, laços e tentarmos não nos fechar. Às vezes é o mais confortável, mas é importante contaminarmos as pessoas com o vírus da esperança, e que vale a pena, porque o pessimismo sempre houve, e a apatia, a passividade sempre existiu em todas as gerações. O importante é começar. Começa-se para um lado, comete-se erros, mas também aprende-se sempre com os erros.